Olá, gente, tudo bom com vocês? Trouxe aqui algumas revisões, né, para praticarmos um pouquinho, tá certo? Vejam, estrutura das palavras. Vejam, a gente vai trabalhar com a questão, né, das palavras no seu todo, né, as palavras completas, né? Geralmente as palavras elas derivam de uma primitiva ou mesmo a primitiva. A gente vai aprender hoje a quebrar, né, essas partículas, né, esses morfemas e dar nome a essas partículas, tá certo? Então vamos lá. O primeiro item, né, principal é o radical, certo? O radical, o que seria o radical? O radical é a base da palavra. É justamente no radical onde se encontra o significado, a semântica da palavra, a ideia que ela quer transmitir, tá certo? Então vejam, eu trouxe aqui 3 palavrinhas: pedra, pedreiro, pedraria. Nós vamos observar que essas palavras, elas têm algo em comum, certo? Existe algo nessas palavras que não modifica, né? Permanecem todas essas palavras. Nós vamos chamar de radical. A parte que não muda, nós vamos perceber que ela vai até o R, né? Pedre, né? Vai até o R. Não mudou em todas as palavras. Essa parte nós vamos chamar de radical, né? A base da palavra, certo? O que acontece? Esse radical existe para que morfemas, para que afixos se juntem a ele para dar origem a outras palavras, certo? Nós vamos dizer que pedra, pedreiro e pedraria são palavras cognatas porque têm o mesmo radical, né? Vem da mesma família, certo? Então, a partir de um radical, podemos formar várias palavras. Ok. Vejam. Afixos. Afixos são termos que se juntam ao radical para formar novas palavras. Existem 2 afixos. Nós vamos chamá-los de prefixo e sufixo, certo? Prefixo, como o próprio nome já diz, pré, ele vem antes do radical. O sufixo, ele vem depois do radical, certo? Daqui a pouco vamos ver isso na prática. Aí eu trouxe aí uma palavra, desfazer. Então, nós vamos perceber que des é um prefixo, tá? Que se agrega ao radical, a palavra base, que é a palavra fazer, tá certo? Ele vai ser chamado de prefixo de negação, pois ele nega o sentido da palavra base, fazer, desfazer, tá certo? Próximo. Vejam, as desinências. As desinências, existem as desinências nominais e as desinências verbais, certo? As desinências nominais, elas vão indicar gênero e número, certo? Vejam, nas palavras bonitos, bonitas, percebam que o O é uma desinência de gênero, pois indica o gênero masculino, né? A desinência A de bonitas é uma desinência nominal de gênero, pois indica o gênero feminino, certo? E o S, né, a letra S, ela vai indicar o número, né? A palavra está no plural, certo? Vejam, existem ainda as desinências verbais. As desinências verbais, eu peguei um verbo aqui, conjugado, para a gente relembrar, foi um assunto do 7, mas ele retoma agora. Vejam, cantássemos, certo? A palavra cantássemos. A palavra, a partícula cante, né, que é a parte que não muda. Vamos relembrar, como é que eu faço para saber a parte que não muda? Então, eu pego o verbo cantar, né, conjugo ele no presente, no indicativo e vejo a parte que não muda entre todas as pessoas do discurso. Então, essa parte que não muda eu vou chamar de radical, certo? Tem o A, que é a vogal temática. Por que ela é chamada de vogal temática? Porque ela está inclusa na desinência do verbo, né, cantar.
Ela está inclusa na desinência do verbo, vogal temática. Cantássemos esse C aí, tá certo? Ele vai indicar o modo, né? Eu sei que ele está no subjuntivo. E se eu sei que o modo é esse, se eu encontro o modo, eu vou chamar essa desinência de modo temporal. Cantássemos. Quem é que cantássemos? Nós, né? Eu descubro quem? A pessoa. Quando eu descubro a pessoa, eu vou chamar de desinência número pessoal. Eu descubro o tempo, eu descubro o modo, desinência modo temporal. Quando eu descubro a pessoa que praticou a ação, desinência número pessoal, certo? Próximo. Veja, formação das palavras, derivação. Veja, a palavra infeliz, veja, nós vimos anteriormente que o prefixo ele vem antes do radical e o sufixo ele vem depois do radical. Então, sempre que eu tiver um prefixo, né, agregado a um radical, eu vou dizer que essa palavra passou por uma derivação chamada de derivação prefixal. Então, na palavra infeliz, certo? Eu tenho a inclusão desse in, que é um prefixo de negação. Então, eu vou dizer que essa derivação ela é prefixal. Tá? Porque justamente foi incluso um prefixo, prefixal. Quando eu incluo um sufixo, eu vou dizer que essa derivação é uma derivação sufixal. Veja, felizmente, eu coloquei mente após o radical, a base, que é a palavra feliz, certo? Quando eu tenho o acréscimo do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo, veja, infeliz, eu tive a inclusão do in e do mente, ao radical feliz. Eu vou dizer que essa derivação é uma derivação prefixal e sufixal, né? Veja, na parassintética, é bem parecida com a derivação prefixal e sufixal, certo? Veja só. Aí também vai haver a inclusão de um prefixo e de um sufixo. Emagrecer. Então, eu tenho o prefixo e o sufixo. Qual é a diferença entre os dois? Como diferenciar, né, essas duas derivações? Veja, vamos observar que na derivação prefixal e sufixal, eu posso retirar o prefixo e a palavra ainda vai existir. Eu posso tirar o sufixo e a palavra ainda vai existir. Por exemplo, eu tiro o prefixo in, de infelizmente, in. Se eu tirar, eu vou ficar com felizmente. Essa palavra existe na língua portuguesa. Se eu tirar o sufixo mente, eu vou ficar com infeliz. Essa palavra existe sim na língua portuguesa. Então, eu posso tirar o prefixo ou o sufixo, ainda assim fará sentido a palavra. Veja. Já na parassintética, não. Eu terei justamente a inclusão do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo, só que se eu tirar o prefixo, a palavra não vai existir, e o sufixo também, a palavra ainda não vai existir. Veja, se eu tirar o vai ficar emagrecer. Não existe essa palavra na língua portuguesa. Se eu tirar o EC, vai ficar emagre, que também não existe. Essa é a diferença da derivação prefixal e sufixal para a parassintética, certo? Próxima, a derivação regressiva. Veja, quando é que eu estarei trabalhando a derivação regressiva? Justamente quando eu tiro uma desinência, quando eu tiro uma partícula da palavra e ela se transforma em outra palavra. Às vezes até de outra classe gramatical. Por exemplo, falar. Se eu tirar o R, a desinência de infinitivo R, fica fala. Eu vou dar origem a uma outra palavra, tá certo? Ou até de outra classe gramatical. A derivação imprópria é quando eu trabalho uma mesma palavra, dependendo do contexto, ela vai mudar de classe gramatical e também vai mudar de sentido. Por exemplo, veja que é a mesma palavra, não teve alteração,
Vejam mesmo. O monstro do filme. Estádio monstro. Vejam, 2 acontecimentos. Percebam que o monstro, a palavra monstro, na primeira opção, ela vai ser substantivo, tá? Porque se refere a uma personagem fictícia que causa medo, enfim, monstro, né? Tem toda essa questão. Já o monstro, na segunda opção, a palavra monstro, na segunda opção, nós vamos perceber que esse monstro não é no sentido, né, da personagem, de um filme fictício que causa medo, não. Esse monstro é no sentido de extenso mesmo, de grande mesmo, certo? E então, nesse caso, no primeiro caso, o monstro é substantivo, no segundo caso, ele é adjetivo. E também percebemos que mudou de sentido, certo? Dependendo do contexto, uma mesma palavra pode mudar tanto de classe gramatical como também de sentido, certo? Próximo. Vejam, composição. A composição, ela vai trabalhar com palavras compostas, certo? Dentro da palavra, eu possuo mais de um radical, certo? Vamos entender melhor. Vejam, na palavra segunda-feira, eu tenho 2 radicais, certo? E vamos observar que esses 2 radicais, eles estão completinhos, as palavras segunda-feira. Palavras completinhas, são compostas por hífen e estão completinhas. Aí nós vamos dizer que é uma composição por justaposição, porque a palavra não teve alteração, ela não sofreu nenhum tipo de mudança, certo? Quando a palavra ela sofre mudança, quando a palavra ela sofre alteração, certo? Nós vamos dizer que ela é de composição por aglutinação. Por exemplo, embora. Eu tenho em boa hora. A palavra embora é justamente o somatório dessas palavras. Em boa hora. Percebam que teve alteração, né? O H, ele não existe, o A de boa também não ficou, então teve alteração, né? Ela não ficou completinha. Então, quando a palavra ela é composta, certo? E quando não tem alteração nessa palavra, eu vou dizer que é por justaposição. Quando ela sofre alteração, quando ela sofre alguma mudança, nós vamos dizer que é por aglutinação, certo? Aí vejam, trouxe uma questão aqui para a gente pensar. As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por, vejam, eu tenho aí palavras compostas, certo? Couve-flor, planalto, planalto é justamente plano, alto, né? É a soma de 2 radicais, plano, alto. Aguardente é a soma de 2 radicais, água, ardente, certo? Então, na palavra couve-flor, não teve nenhuma alteração, justaposição, nas duas, planalto e aguardente, aglutinação. Mas todas elas são compostas. Se elas são compostas, elas pertencem à composição. Letra D, certo? A correta. Veja, onomatopeia. A onomatopeia é um recurso muito usado, né? Muito utilizado, né? Em histórias em quadrinhos, né? Observamos muito, né? As onomatopeias, elas vão justamente dar mais imaginação, né? À criança, né? Passar mais veracidade à história. Então, consiste no uso de palavras que imitam sons e ruídos produzidos por objetos e vozes de animais. Podemos observar que as onomatopeias estão inclusas em história em quadrinhos, isso mesmo. Percebemos muito a presença dela. Então, ruídos, né? Para que o leitor possa ter noção daquele susto, daquele sentimento, daquele som. Então, pega esse som, pega esse ruído e transforma numa grafia, numa palavra específica, tá certo? Próximo. Neologismo, veja.
Neologismo. O que seria neologismo? É justamente todas as vezes que a gente cria palavras. Eu quero criar uma palavra. Não necessariamente eu preciso ser poeta, eu preciso ser poetisa para criar uma palavra. Qualquer falante da língua, né, pode criar palavras. Vejam aqui que o poeta José Paulo Paes trouxe um poema. Ele criou palavras, né, e acabou associando a outras palavras que já existiam na língua portuguesa. Vejam. Seu metaléxico, economiopia, desenvolvimento, utopiada, consumidoidos, patriotários e cidadãos. Então, a gente percebe que ele misturou palavras, criou palavras a partir de outras já existentes na língua portuguesa, certo? Aí vejam, em busca de sentidos surpreendentes, o poeta cria novas palavras a partir de já existentes na língua. Como poeta, nós, falantes da língua, também podemos criar palavras sempre que seja necessário, certo? Nós nos deparamos com obras, por exemplo, né, de Guimarães Rosa, né, do modernismo para cá, percebemos que algumas obras, né, existem neologismo, né, Guimarães Rosa usava bastante em suas obras, né, e todos nós, enquanto falantes da língua, podemos criar palavras, certo? Como aqui, ó, veja. Um quadrinho, né? Uma tirinha que eu trouxe, veja. Que cara é essa, Bidu? Ô, Franjinha, fez uma gentada comigo. Gentada? Ué, o que você queria que eu dissesse? Que ele fez uma cachorrada comigo? Aí, veja, a partir da palavra cachorrada, né, que já existe, ele criou gentada. Certo? Criou uma palavra, né, que não existe na língua portuguesa, mas ele criou, certo? Para definir no momento, ele achou necessário a criação de uma nova palavra. Veja, aí trouxe aqui algumas coisas para a gente repensar, né, um exercício, uma atividade, para a gente refletir sobre o que foi visto anteriormente. Veja, assinale a alternativa que corresponda ao elemento que contém o significado básico da palavra. Então, qual seria o elemento mais importante? Aquele que carrega a ideia da palavra, aquele que carrega o sentido da palavra. Então, nós vimos que é justamente o radical, né? Que é a base da palavra. Então, o correto seria a letra B, certo? Próximo. O mesmo processo de formação da palavra feminismo é observado em... O que a gente vai observar? A gente vai observar que essa palavra feminismo, né, esse ismo aí é um sufixo, certo? Então, nós temos que encontrar uma palavra, né, que tenha também o acréscimo do sufixo, apenas do sufixo, certo? Então, vamos lá. Envelhecer, nós observamos aí a inclusão de um prefixo e de um sufixo, né? Então, não é esta a palavra. Envergonhados, também observamos a inclusão de um prefixo e de um sufixo. Não pode também, está incorreto, não é essa. Infeliz, observamos que tem a presença de um prefixo in, prefixo de negação. Então, também não é essa. Queremos uma palavra com sufixo apenas. Cruelmente, agora sim, tá certo? Em cruelmente, eu tenho o sufixo mente, a inclusão de um sufixo. E desfazer, que a letra E, tem a inclusão de um prefixo. Então, a correta, letra D, né? Cruelmente. Vai a inclusão também de um sufixo, assim como a palavra feminismo, tá certo? Então, por hoje é só, tá certo? Fiquem bem e até a próxima.